aqui com a Cristina, né? Ela fez residência em enfermagem pediátrica pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, é mestre em Ciências da Saúde, já foi presidente da Liga de Oncologia também, né? E é uma egressa do nosso curso, né, de enfermagem da UNB. Então, hoje a gente está aqui para ela esclarecer um pouco mais sobre essa área, tirar algumas dúvidas para a gente. Então, Cristina, para começar, conta mais um pouco para a gente como foi que você se decidiu por essa especialização? Quais foram, o que levou você a escolher essa área? Primeiro, eu vou só agradecer o convite da Mariana, eu conheço ela já tem bastante tempo, desde o início do curso, então é um prazer poder participar e muito obrigada, Mariana, por lembrar de mim. Eu escolhi a pediatria no início do curso, porque eu sempre gostei de crianças, sempre gostei de trabalhar com crianças, eu sempre me identifiquei mais com isso do que com os adultos. Então, em tudo que eu podia fazer, que era voltado para a pediatria, eu fui fazendo na pediatria, para ter experiência e entender como é, porque a gente chega na faculdade bem cru, né? E aí, no final, eu queria ter uma experiência hospitalar maior em pediatria. O meu estágio supervisionado eu pude fazer em pediatria, fiz na pediatria do HUB e também fiquei dividido com a UTI NEO. E eu me apaixonei, foi ali que eu gostei muito. Eu acho muito divertido. Para mim, aquela rotina da pediatria, que na verdade não tem muito bem uma rotina, para mim é muito bom, eu gosto muito de viver isso. Então, foi quando eu soube que eu queria fazer uma residência em saúde da criança para ter essa experiência. Eu fiquei um pouco dividida entre fazer em neo ou em pediatria, mas eu gostei muito do meu programa porque ele pôde permitir que eu fizesse nos dois. Então, eu rodei tanto na pediatria quanto na neonatologia. Ótimo. Assim, nessa jornada até a especialização, quais foram os principais desafios que você considera assim, da sua graduação até a especialização? Durante a graduação, é tentar fazer um currículo para ter um bom posicionamento, né? Porque na residência a prova de currículo conta muito. Então, é muito importante que você tenha um currículo bom, participe das coisas, projeto, monitoria. Então, durante a graduação, eu já tinha olhado os editais de residência para ver como é que funcionava. E então, depois, no final da graduação, eu já tinha um currículo que dava para ganhar pontos com ele, digamos assim. E depois o desafio foi conseguir estudar para residência, porque é um conteúdo muito amplo. E os editais, pelo menos os que eu participei, não tinham tanto específico, assim, o que eles queriam em relação a conteúdo. Então, eu acho que o maior desafio foi que, na verdade, foram anos de preparação, não foi nada rápido, nada de uma hora para outra. Eu já tinha em mente há muito tempo que eu queria e estava me preparando para editais mais rígidos, mais rigorosos, até fora de Brasília, e depois resolvi fazer aqui em Brasília com o currículo que eu tinha. Certo. Então, quem quer fazer uma especialização, uma residência, já tem que começar a se preparar desde o comecinho, né? Eu aconselho, eu acho que fica melhor do que você chegar no final e fica, enfim, te abre o edital só no final da graduação e ver que eles pedem monitoria, ver o tanto de pontos que essas coisas contam, sabe? Porque conta muito ponto. Não que seja impossível, é muito possível você estar no último semestre, estudar muito para a prova de residência e ter a melhor nota. No meu programa teve gente que conseguiu. Tinha a melhor nota, não precisou fazer nenhum ponto de currículo. Mas como você não tem como garantir o tanto que você vai acertar ou errar na prova, é mais certo que o seu currículo te ajude nisso. Então, eu acho que o maior desafio é ir construindo o seu currículo com os objetivos que você tem em mente. Sei. E quando você fez a residência, né, pelo programa da Secretaria de Saúde, quais foram os locais que você atuou? Quais foram os lugares nessa época? O hospital que a gente ficou mais tempo foi o HMIB, na L2 Sul, o materno infantil. A gente fica lá quase todo o tempo. Hoje em dia o programa mudou um pouco e na minha época, no meu R2, eu fiz 6 meses de neonatologia no HRT.
De resto, a gente faz UTI pediátrica, o SIM, todas as alas infantis do HMIB, a gente roda, pronto-socorro, tudo no HMIB, porque lá é bem completo e tem tudo. Aí o que eu escolhi foi fazer o meu optativo na UTI Neo do HMIB, que era a única aula infantil de lá que faltava rodar, mas hoje em dia já mudou um pouco e os alunos de enfermagem e da residência multi, né, que é uma residência multi, já estão fazendo estágio no Hospital da Criança, nas UTIs de lá, nas alas e também chama, gente, na UTI Neo do HMIB. Ela entrou como se fosse no nosso currículo, coisa que antes não estava. Então, agora eles ficam mais no HMIB e no Hospital da Criança. E tem também um lugar, eu sempre esqueço de falar, que é o CEDOL. Ele é um centro especializado de diabetes e hipertensão. E o CEDOL é muito bom, porque lá a gente acompanha crianças com diabetes tipo 1, desde quando nascem, desde quando são diagnosticados, até fazer o acompanhamento com o endocrinologista. Então, a gente roda também no CEDOL. Bom, né? Ganhando bastante experiência em todas essas áreas. São muitos lugares. No R1, cada mês é um lugar diferente. Então, você não fica no mesmo lugar muito tempo. A residência é ótima mesmo, assim, né? Para quem está saindo da graduação, é uma ótima opção. Você poderia nos contar como que um pouco da rotina de uma enfermeira pediátrica? Bom, meio que não tem tanto uma rotina, vai muito da demanda dos pacientes e varia muito também com a ala que você está. Por exemplo, numa UTI Neo, toda a rotina da enfermagem, ela é dividida parecido com a rotina dos bebês. Então, os bebês, eles comem de 3 em 3 horas, eles têm ou a ordenha, ou então o leite pela sonda. Então, você tem que programar toda a sua vida pensando que às 9 horas tem dieta, e aí depois disso você fica 1 hora sem poder pegar nos bebês, meio-dia de novo, 3 da tarde de novo. Então, você vai programando a sua vida e a sua rotina de acordo com isso. Na neonatologia, por exemplo, a gente tem que trocar a sonda a cada 3 dias, porque o leite ele vai talhando no percurso da sonda nasogástrica. Então, a cada 3 dias elas são trocadas. Já nas crianças da pediatria, não tem tanto isso, mas você chega, aí ele arrancou a sonda, é muito comum, arrancou a sonda, eles arrancam. Arrancou a sonda, arrancou o acesso, então você vai repondo esses dispositivos, porque muitas crianças não conseguem se alimentar, ou estão dependendo daquele acesso para alguma medicação. Então, você tem que pensar, se 9 horas ele vai comer, eu tenho que trocar essa sonda logo para ele poder conseguir comer às 9. Pensar sempre também na equipe multi, que se você já identificou algum problema, por exemplo, com alguma criança, acionar a nutricionista, porque às vezes você chegou e a criança já está chorando porque não quer o café da manhã, não quer comer e está há 2 dias que não consegue comer. Então, já acionar e ver o que você pode fazer para ajudar a criança ou o bebê a se alimentar melhor. E a gente vai vendo a questão das necessidades básicas. A rotina vai meio que caminhando por isso. E uma coisa que é muito importante, que faz muito parte da nossa rotina na pediatria, são as atividades lúdicas. Você tem que, mesmo que você não tenha nada para fazer ou falar com aquele paciente, você vai lá conversar, perguntar como ele está e criar um vínculo. Na pediatria, os vínculos são muito importantes, porque quanto melhor o vínculo que você tem com aquele paciente, mais você vai conseguir cuidar dele. Isso não quer dizer que na hora que você tiver que furar ele de novo, ele não vai te chutar, ele vai, porque afinal ele está muito irritado que você está tendo que furar ele de novo. Mas facilita muito todo esse processo, as crianças se apegam, gostam de conversar, gostam de atenção, gostam de brincar. E às vezes a gente acaba dividindo um pouco disso com os acompanhantes, porque os acompanhantes que ficam internados junto com a criança têm uma rotina muito cansativa. Então, às vezes você chegou, a criança está chorando e está chorando desde a madrugada, a mãe não conseguiu nem ir no banheiro. Então, uma coisa que eu, pelo menos, sempre procurava fazer era dar esse apoio, se precisasse ficar com a criança um pouco para a mãe conseguir comer, para o acompanhante que estivesse com a criança conseguir ir ao banheiro ou descansar e dormir um pouco. Sempre tentava dividir um pouco desse trabalho com eles, porque um acompanhante muito cansado e com exaustão extrema não consegue cuidar da criança. Isso interfere muito no nosso trabalho. Então, é mais ou menos assim.
Isso era uma pergunta que eu já queria te fazer, é sobre essa relação, né, com os pais. Como que é? Porque, assim, a gente imagina que como é criança, tá o tempo todo ali, né, acompanhado, e a mãe fica com Tempo aquela todo. aflição também, meu filho, como é que tá? Então, assim, como que é essa relação entre você e os pais das crianças? Então, a gente tem que sempre lembrar que os pais e o acompanhante que tiver, geralmente é a mãe que fica 90% das vezes, mas os pais são muito participativos, eles querem o melhor para o filho deles. Na maior parte das vezes, eles estão tão desesperados e agoniados quanto a criança. Então, você tem que ter muita paciência, porque às vezes um pai vem e fala grosso com você mesmo. Isso já aconteceu comigo. Eu estava tentando resolver um problema para um pai e ele foi muito grosso comigo. Aí eu falei: não, tudo bem. Eu relevei e falei: olha, eu só estou tentando resolver e te ajudar. Ele mesmo percebeu que ele tinha sido grosso e que não tinha necessidade e veio me pedir desculpa depois. Porque o que que acontece? Quando o filho está doente, ou uma pessoa que eles gostam, um neto ou um sobrinho está doente, eles ficam muito desestabilizados. Então, a gente tem que lembrar muito isso quando for lidar com eles no dia a dia, sabe? Explicar tudo que vai fazer, se precisa que o pai ou a mãe se retire para um procedimento, lembrar de chamar aquela pessoa no final, ou se o procedimento está demorando muito, explicar o porquê que está demorando, o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente tem o costume de falar assim: vai fazer um procedimento, você espera lá fora? E aí o procedimento que ia demorar só 1 hora, teve uma intercorrência, está demorando 2, 3. A pessoa que está lá fora não sabe o que está acontecendo, falta morrer de desespero, de agonia, e vai ficando mais nervoso, acaba sendo agressivo com a equipe por não saber o que está acontecendo. Então, quanto mais paciência a gente tiver e mais entendimento dessa situação que eles passam a gente tiver, mais fácil fica esse convívio. E também a forma de lidar com os pais. E eles questionam mesmo, a gente não pode ter medo de falar que eu não sei, e isso já aconteceu comigo várias vezes, porque às vezes os pais, eles já têm a informação. Eu sei que o médico me falou tal coisa e o nutricionista me falou tal coisa, mas eu gosto de você, então eu quero saber a sua opinião. É mais ou menos isso. E se eles têm um vínculo bom com você, eles vão te perguntar tudo, coisa da vida pessoal, coisa que, se você acha que o médico passou o antibiótico certo ou não. Então, é muito importante a gente saber dar um limite, falar: olha, eu não sei dizer porque não é a minha especialidade, eu não vi o exame, não vi o que está acontecendo. Então, mas se você quiser, eu posso chamar o médico, ou às vezes aconteceu muito com nutrição, porque as mães acham que a fórmula está fazendo mal para o filho. E às vezes está mesmo, às vezes aquela fórmula o bebê não se adaptou, só que ainda não é isso, não fechou o diagnóstico. Então, olha, você explica o que você consegue e fala: eu só consigo ir até aqui com o meu conhecimento. Se você quiser, eu posso chamar um nutricionista, a gente vem aqui e tenta te ajudar da melhor forma possível. Quanto mais tranquilo e com paciência você leva as coisas, melhor fica. Às vezes você pode até pensar: ela está querendo fazer intriga, porque ela já sabe que não é isso, o fulano já explicou. Se você entra nesse embate de realmente: olha, eu sei que você está fazendo briga, que todo mundo já te explicou isso, é muito pior. É melhor você só falar e explicar: olha, o que a equipe conversou, sempre ter noção que o cuidado é em equipe. Nunca é sozinho, não é só o enfermeiro, não é só o médico, não é só o nutricionista, nem o psicólogo. Nunca é só uma pessoa que decide, então explica o que está acontecendo, sabe? Tem que ser sincero, tem que ter uma noção, porque às vezes aquela angústia daquela mãe que ela está precisando é conversar, trocar uma ideia com alguém, desabafar, e se às vezes você não conseguir suprir isso também, chamar a ajuda da psicologia. Na nossa residência tinha um residente de psicologia, então era muito bom, porque elas estavam sempre dando esse apoio para os pais e auxiliando quando as situações ficavam difíceis. Uma coisa que eu acho que tem que ter na cabeça quando vai para a pediatria é que o pai ou a mãe, ele tem que ser o seu parceiro. Quando ele for seu inimigo, você vai ter problemas e você não vai conseguir cuidar. Até porque é a pessoa que a criança mais confia ali. Se você não consegue conversar com a mãe, você não vai conseguir conversar com a criança. Você não vai conseguir chegar naquela criança. Porque mesmo que seja assim, uma criança que é abusada pela mãe, quando ela está naquele ambiente, a pessoa que ela conhece confia é a mãe. Você é sempre o estranho.
Então, o bom relacionamento com eles é fundamental para a gente conseguir fazer algum cuidado. E aos poucos você vai corrigindo as coisas, ensinando, educando, falando que precisa ser melhorado ou que podia ser diferente. Tem que cuidar tanto da criança como dos pais, né? Praticamente. Sim. São três pessoas. E muitos pais, hoje em dia, é uma observação só para a gente poder ir para a próxima. Hoje em dia, a gente tem muitos pais e mães adolescentes. Então, assim, eles ainda são crianças que estão ali cuidando de outra criança. Tem que ter paciência. Infelizmente, é assim, a gente tem que ter paciência. E quanto mais paciência você tiver para lidar, melhor vai ser. É verdade. Então, É. assim, você comentou um pouco, né, que na época da residência você passou pela neonatologia e vários outros setores, né, Sim. pediatria. Aí, assim, surge essa dúvida. Quando faz residência em pediatria, qual que é a diferença entre pediatria e neonatologia dessas duas áreas? Assim, tem alguma diferença? Como que é? Tem bastante diferença. O recém-nascido, o prematuro e o neonato, eles são muito diferentes de uma criança maior e mais velha. Na residência em saúde da criança, eles tentam englobar tudo para que a gente consiga sair mais capacitado. Mas antigamente a residência em neonatologia, ela era uma residência à parte, só para enfermagem, uma residência toda à parte. E se você for passar em tudo que a neonatologia requer, você realmente fica ali 2 anos estudando só para ser um enfermeiro neonatologista. Então, tem como ir aprofundando um pouco mais. Assim como também tem como você se aprofundar mais na parte de terapia intensiva pediátrica, que também é outro universo. A gente acha que é só uma criança que ficou grave, mas não é, sabe? Não é um mini adulto, não é uma criança grave, e é muito diferente. A questão das medicações, tudo que você faz é muito diferente de uma área para outra. Então, a residência é muito boa para dar essa noção, mas se você gosta mais de uma área ou de outra, eu acho importante ainda aprofundar um pouco mais nisso. Eu sempre gostei muito da neonatologia e no início da residência eu resolvi que eu queria fazer o meu TCC na neonatologia para me aprofundar mais. E hoje em dia eu vejo que realmente são áreas muito complexas. A neonatologia é um mundo muito grande e é cheio de informações e de peculiaridades. Quanto mais a gente estuda, mais coisas você vê que tem e as coisas mudam. Então, eu acho isso. A residência em saúde da criança é muito importante, muito boa, se você quer saber pediatria. Mas se você pretende ser muito especialista ou aprofundar um pouco mais, é necessário continuar esse estudo e, sabe, afundar mais a especialização, seja na pediatria ou na neonatologia. Dentro da sua carreira, né, da sua experiência, eu queria saber quais foram, os pontos mais desafiadores que você teve e os mais satisfatórios. Assim, quais foram os momentos? Você poderia contar para a gente? É, tudo tem um pouco, né? Eu acho que o mestrado me marcou muito porque era muito novo, todo mundo no mestrado, as pessoas têm muita competição no mestrado, é um ambiente mais hostil. Então, e como eu fiz mestrado logo quando eu saí da graduação, eu achei aquele ambiente um tanto hostil e mais difícil de lidar, sabe, em si. Mas isso foi bem desafiador. Passar na residência foi muito bom e muito recompensador. Eu comecei a estudar durante o mestrado, e aí depois que eu passei, foi da felicidade para o desafio em 20 minutos, porque a carga horária é muito alta e eu ainda estava terminando. A minha intenção era terminar o mestrado antes da residência, mas eu tive problemas na pesquisa e não consegui. Eu mexo com pesquisa desde o início da faculdade e a gente sempre tem aquela esperança de que vai dar tudo certo na pesquisa e nunca dá, a pesquisa nunca vai como a gente acha que vai ser e sempre tem um monte de desafios pelo meio. Então, assim, de todas as pesquisas que eu fiz tiveram vários desafios, vários percalços. Quando você termina o trabalho é muito bom, às vezes dá até aquele sentimento de que eu não quero olhar para esse trabalho nunca mais, porque realmente é muito cansativo, mas é muito recompensador hoje em dia olhar para trás e ver, nossa, consegui fazer esse trabalho, consegui fazer o mestrado, passei na residência, assim, apesar de todos os percalços.
Hoje em dia mesmo eu terminei a residência recentemente, mas eu tô morrendo de saudade. É uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse sentir. Tô morrendo de saudade da residência, sonho que eu tô no hospital com aquelas pessoas trabalhando, porque eu gosto muito de trabalhar e de exercer aquele trabalho. Então isso para mim era muito satisfatório. Toda vez que uma mãe vinha conversar comigo, me agradecia ou falava alguma coisa fofa em relação ao cuidado que eu tinha tido com o filho dela, isso para mim já valia assim todo o cansaço e toda a exaustão que a gente fica. Então, para mim, esse contato com o paciente é sem comparação, assim. E as crianças, quando elas têm um carinho por você, é muito recompensador, porque você vê o paciente que gosta de você, que pede abraço, que quer estar com você, e você fica até triste quando ele vai de alta, porque vai sentir falta, mas a felicidade em ver eles longe do hospital é tão grande que dá até um alívio. Então, é um sentimento bem dicotômico, assim. E eu acho que seria isso. Essa é a parte mais desafiadora, é passar por esses percalços, mas a mais satisfatória é ver os resultados disso e ver como que os pacientes gostam do nosso trabalho. Certo, deu para ver que é bem compensador, né? Tudo isso. É, Vale a pena. É, então, puxando já um gancho, assim, para a próxima pergunta, eu queria, é porque você também ficou envolvido com a área de oncologia, né? sim. E aí, a gente queria saber quais são os sentimentos que você teve relacionados a esse cuidado, né? E como que você lidou com eles, relacionados Na, aos cuidados oncológicos. na oncologia, eu sempre achava que eu entrei até na liga no início para tentar desfazer um pouco dos tabus e dos medos que eu tinha, porque a gente chega cheio de mitos, achando que é necessariamente aquela área muito triste, que é muito ruim e que todas as pessoas vão morrer, porque a gente é ensinado a pensar dessa forma. Eu estava até lembrando disso esses dias, quando uma pessoa estava me contando que estava com suspeita de estar com câncer, mas graças a Deus não era câncer, era só uma infecção sexual transmissível. Eu pensei, nossa, dependendo do câncer, é melhor ter câncer, porque tem tratamento e cura. Então, foi muito bom poder aprender tudo isso, sabe? Aprender que a oncologia não é uma área triste, não é uma área de coitadinhos, que os pacientes oncológicos, eles têm muito a ensinar e muito a aprender também. Então, a troca que a gente tem com os pacientes oncológicos é muito boa. Na época que eu participei da Liga, a gente tinha os projetos da Caminhada, Outubro Rosa, Novembro Azul, então a gente estava sempre em contato com os pacientes. Você via o tanto que eles eram fortes, o tanto que são pessoas normais, que só estão com uma doença e pronto. É muito triste quando eles vão a óbito, porque muitas pessoas muito boas acabam falecendo muito jovens, mas não é uma coisa que a gente tem como interferir. Então, o que eu aprendi muito assim na oncologia é a importância de ter qualidade de vida enquanto você está vivo. Então, a gente sempre reforçava isso com os pacientes e foi uma coisa que eu trouxe muito também para a pediatria, porque eu gostava da oncologia, gostava da pediatria, mas achava que as duas juntas não ia ser para mim, que ia ser muito triste, que no dia que eu visse uma criança com câncer, eu ia querer chorar e abraçar a criança. E realmente dá vontade porque você fica muito triste que é uma criança tão nova passando por isso, mas ao mesmo tempo você vê muitas coisas e muitas doenças. Então, o câncer ele ainda tem a possibilidade de cura. Em muitos casos, eles conseguem ser curados e tratados e ter qualidade de vida. Coisas que outras doenças, que a gente às vezes vê com menos frequência, mas que vê muito também, acabam não proporcionando. Então, assim, na residência eu vi vários pacientes irem a óbito, mas eu não vi nenhum paciente oncológico indo a óbito, porque além de Nogamib não ser a área, eles vão sempre tratar no hospital da criança e tudo. Mas você vê o tanto de outras doenças que são tão graves quanto, ou que acabam sendo muito pior. Então, a oncologia, ela tem isso, sabe? De te ensinar bastante. Eu acho que a oncologia ensina muito para quem trabalha ali. E são muitas coisas novas também, é muito interessante. É uma área que eu queria aprofundar mais também na parte prática, porque eu acho muito interessante a forma como ela acontece. Nossa, que bom que você está trazendo esse outro olhar, né? Porque, assim,
É muito comum mesmo as pessoas, até eu, inclusive, associar mesmo essa questão da oncologia, né? Com a tristeza, com a morte dos pacientes e todo esse processo. Então, é muito bom você estar trazendo esse outro lado aqui, né? Da Sim. cura mesmo, processo assistencial. Muito bom. E as É, crianças que têm esse tipo de doença, eles são muito conscientes. Então, eles nem gostam. Criança não gosta de ser tratado como coitadinho em geral. Uma criança que tem câncer, então, não quer ser tratado como coitadinho. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que ele não é um coitadinho. Ele é um paciente que está com uma doença neoplásica, só isso. você considera que esse mercado, essa área, assim, né, na enfermagem, está precisando de profissionais no mercado de trabalho? A área da pediatria, do cuidado com a criança, você considera que está faltando profissionais ou necessita de mais? Eu acredito que sim. Eu acho que é uma área que precisa de mais profissionais com mais capacitação para lidar mesmo com a questão da pediatria e com o cuidado da criança. Pessoas que vão realmente se informar e ver a forma correta de atender o paciente pediátrico. É importante, né, estar se qualificando, aprimorando sempre, se atualizando também. Você poderia contar para a gente sobre um dia marcante de trabalho? Alguma situação assim que te marcou? São várias. Já fui convidada para ser madrinha de paciente, já levei paciente no laboratório para ver o que, que era feito com o sangue dele, porque ele estava muito indignado que toda hora vinha alguém para tirar sangue. Ele não sabia para que tiravam o sangue dele. Então, uma vez eu levei um paciente no laboratório para ver a centrífuga, para ver aonde que o sangue era analisado, porque para eles as coisas precisam fazer sentido. E realmente, se você pensa, nossa, para que toda hora vem alguém tirar meu sangue e eu não estou entendendo o que, que essa pessoa vai fazer? E teve momentos desafiadores também. Uma vez eu estava cuidando de uma criança no parquinho do HMIB, uma criança com autismo muito severo. E era nessas situações, a mãe dele já não conseguia dormir, já não conseguia ir ao banheiro, não conseguia se alimentar, porque ele estava demandando muita atenção. E eu fiquei com ele no parquinho um pouco para ela poder se alimentar e tomar banho. E aí, nesse meio tempo, ele saiu correndo, tropeçou e caiu. E eu só queria morrer. Eu falei, meu Deus, como é que a criança cai com a enfermeira? Foi que a única coisa que eu pensei. Eu voltei com ele para a mãe dele e falei: olha, você não vai acreditar. E hoje em dia, e a mãe dele me adora, ela ficava rindo. Ela falava que ele parecia ser meu filho. E a mãe dele falando: nossa, ele parece com você, parece que é seu filho. E aí ela ria de eu contando que a criança caiu. E falando, mas é assim mesmo, isso acontece. Ele cai, ele gosta de correr. Os autistas, eles têm uns padrões, né? Ele gostava muito de ficar correndo em círculos, então às vezes ele caía. E eu fiquei me sentindo muito mal. E a mãe dele, assim, me adora. Até hoje ela me manda mensagem no WhatsApp, me manda foto da criança, mostrando como ele tá, o que que aconteceu. Então, assim, esses foram alguns dias bem marcantes. Teve uma vez também que eu dei um jeito de entrar com o McDonald's no hospital para o paciente poder comer, porque a barganha acaba funcionando muito. E ele estava com um abscesso grande na perna, e todo dia eu estava tendo que drenar aquele abscesso, e era uma dor horrível, ele gritava muito de dor. Era uma criança muito boazinha que ele não tinha nenhuma condição de saúde. E aí eu fui fazer o curativo e falei, olha, o que que eu posso, o que que a gente pode fazer para você deixar eu apertar bastante hoje? Aí ele, eu quero McDonald's. Aí eu falei, bom, vamos ver com a médica, né? A equipe médica autorizou, a equipe da nutrição não ficou muito feliz, mas também autorizou. E aí eu pude fazer o curativo, drenei toda a secreção purulenta que tinha. E aí depois, na hora do almoço, a família dele levou o McDonald's para a equipe inteira. Então, assim, foram alguns momentos marcantes aí que Nossa, incrível. Várias situações, né? Várias histórias para contar. E criança também tem muito disso, né? De é, curiosidade, de ser assim, ter uma energia mesmo, né? Que você contou que sim, e caiu. eles são muito sinceros, eles falam, eles não têm filtro, né? Então, Uhum. eles falam mesmo. Nossa, muito bom. É,
Você poderia falar para a gente quais são os lugares que uma enfermeira pediatra pode atuar? Quais são, assim, as áreas? Bom, ultimamente foi o meu último rodízio da residência, então eu estou muito com isso na cabeça, mas a terapia intensiva pediátrica é uma área muito extensa, muito cheia de peculiaridades, é muito interessante. Então, quem tiver a oportunidade de estudar e quiser entrar no esporte avançado em pediatria, é uma área muito rica. Além disso, tem a neonatologia, como eu falei, e aí na neonatologia não é só o TEINEL, igual a gente pensa, tem ambulatório para acompanhar os bebês depois que eles vão de alta, tem as UCINs, que são as UCINs canguru, onde eles ficam internados com a mãe, também preparando para ir de alta. As alas de internação no HMIB tem ala de internação de paciente da pneumo, paciente cardiopata. A cardiopatia é muito frequente em criança. Então, assim, para quem gosta de cardio e acha que pediatria não tem nada a ver, a cardiopatia, a cardiologia pediátrica também é um mundo à parte. A questão de feridas também é muito importante, porque os pacientes crônicos acabam desenvolvendo uma quantidade de feridas muito maior. Na pediatria não é tão comum, mas acontece bastante também. Então, para quem gosta de estomaterapia, também tem muito campo e é bem interessante. A parte de pneumologia, respiratória, é riquíssimo, assim. Ali no HMIB a gente via bastante. E no Hospital da Criança tem ainda mais oportunidades, porque lá eles têm outras especialidades, como a nefro, como a oncologia, que o enfermeiro ainda pode atuar e se especializar nessas áreas. Então, eu acho que tem muito campo e que são interessantes de trabalhar. Sim, deu para perceber que é uma área bem vasta mesmo, né? Tem várias opções para quem quiser ir para essa área. Muito bom. Então, assim, para finalizar, né? Eu gostaria que você. O que que você tem a dizer para um graduando em enfermagem que está pensando em se especializar nessa área? Pensando em se especializar em pediatria, ter muito contato com criança e tentar se informar sobre o universo infantil. Eu acho que isso é muito importante, porque as crianças, além de terem muitas condições de saúde que a gente possa atuar, é muito importante que a gente saiba como agir, como conversar, como entender o que aquela criança está passando, entender as fases da infância. E, mais recentemente, então, é cada vez mais importante que tenha noção do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você quer trabalhar com pediatria, tem que saber o que está escrito no Estatuto, porque tem muitas coisas que a gente não sabe, que a gente não é ensinado, mas que são nosso dever, que fazem parte de nós, como sociedade, contribuir. Então, você tem que saber o que é um direito da criança e o que é um dever dos adultos, sabe? Isso foi uma coisa que eu aprendi ainda mais na residência, mas eu já tinha lido ECA, estudando para residência, e é muito interessante a gente ver o tanto que a nossa sociedade, em geral, deveria ter esse tipo de conhecimento. Até nesses casos recentes dessa criança que foi assassinada, o menino Henry, depois que você lê o ECA, você vê o tanto que a sociedade falhou. Não foi um pai que matou, um padrasto que matou, a sociedade falhou. Então, se você pretende lidar com criança, você tem que entender que aquela criança também faz parte do seu dever. A criança ela é um ser de direitos. Ele não tem dever nenhum com a sociedade. A criança é só um ser de direitos. Então, é o nosso dever proteger, garantir que ele vai ter segurança, que ele vai ter educação, que ele vai ter saúde. Então, o que eu diria, assim, é se informar em relação ao ECA. A gente acha que não, mas depois que você vai lendo e vai aprofundando, e no dia que você pega a sua primeira criança vítima de violência na prática, você vê o tanto que é importante ter esse conhecimento. Muito obrigada, Cristina. Muito boa as dicas, a discussão muito rica também. Isso trouxe bastante coisa. E eu acredito que isso vai ajudar bastante os alunos, né, que quiserem mesmo entrar para essa área. Eu também, eu tenho um interesse, assim, tenho uma enorme paixão por essa área. E, assim, só queria mesmo agradecer a você pela sua participação, disponibilidade.
em nome do pessoal do projeto, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada, eu que agradeço também, espero ter conseguido ajudar e inspirar vocês a participarem da pediatria. Muito obrigada pela oportunidade do projeto e, mais uma vez, obrigada à professora Mariana pelo convite. Nós também te agradecemos.